Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou devendo esse vídeo aqui de revisão para vocês. Na verdade, estou devendo uma revisão porque não tivemos aula na segunda-feira por conta do evento. Então, eu gravo esse vídeo para tentar fazer uma retomada, uma revisão geral dos pontos mais importantes que a gente viu em sala e do que é essencial para a gente conseguir fazer a prova na segunda-feira. Vamos lá? Qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato. Nessa disciplina, nós começamos a estudar a parte especial do Código Penal, onde estão os crimes, os tipos penais. E vocês viram que a gente começa com um grupo grande de crimes, que é crimes contra a pessoa. Dentro desse grupo, eu tenho crimes contra a vida, que são os primeiros que a gente estudou, homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. E saindo desse grupinho, mas ainda dentro de crimes contra a pessoa, lesão corporal, crimes de periclitação e rixa. A nossa prova vai até lesão corporal. Vamos falar um pouco de cada um aqui. Eu estou com o Código Penal aberto aqui e vou lendo e explicando cada um desses artigos, parágrafos e incisos, e a minha recomendação é essa. Estudem pelo material que vocês têm de resumo, de slide, de livros, mas não deixem de fazer a leitura do Código Penal. Muitas provas futuras, OAB, concursos, vão cobrar a literalidade do dispositivo. Vocês fazendo essa leitura, vocês já ficam familiarizados com os termos e as nomenclaturas. Começamos com o crime de homicídio, que com certeza é o crime mais importante, como eu já falei para vocês, e é o que a gente demorou mais em sala, vendo todos os detalhes. Aqui eu vou falar dos mais importantes. Mas o artigo 121 começa com matar alguém, simples, direto e extremamente democrático, como eu falei. É um crime comum, qualquer pessoa pode ser autor, qualquer pessoa pode ser vítima. Eu estou tentando proteger a vida humana extrauterina, ou seja, a partir do início do parto, eu já considero que aquele crime com aquela criança, tendo aquela criança ali como vítima, já é homicídio. Iniciou o parto, a vida já é extrauterina. Antes disso, da concepção até o início do parto, eu tenho a vida intrauterina, e aí talvez a gente vá pensar num crime de aborto. Mas essa diferenciação dentro dos crimes contra a vida. O homicídio, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, é o que a gente chama de homicídio simples, diferente do homicídio qualificado. Lembrando da divisão que eu fiz com vocês em sala. O homicídio pode ser, primeiramente, doloso ou culposo, se eu tenho a intenção de assumir o risco, ou, por outro lado, eu não tinha intenção, mas fui descuidada. Por uma falha no meu dever de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, eu alcancei aquele resultado ali. Então, doloso ou culposo. Dentro do doloso, eu tenho a diferenciação entre simples e qualificado. Eu acho que isso já está bem tranquilo para vocês. Na modalidade qualificada, eu modifico a base, a pena base, o mínimo e o máximo. O homicídio simples aqui tem de 6 a 20 anos de pena. Já o qualificado tem de 12 a 30. Todo crime qualificado aumenta esse distanciamento aqui da pena. Sim, a diferença de simples e qualificado, e eu ainda tenho um homicídio que é majorado, eu tenho um aumento de pena na terceira fase, ou privilegiado, eu tenho uma minorante, uma redução de pena na terceira fase. Mas vamos por partes aqui no artigo. Matar alguém, do caput do 121, é o simples. Como eu sei que é simples e não qualificado? Por exclusão. O qualificado são 9 situações que a gente vai estudar aqui. Se eu não tenho essas 9 situações, eu sei que é simples e o agente, o criminoso, o réu, vai responder pelo caput. O parágrafo 1º traz o que a gente chama de homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, nesse social eu tenho um interesse coletivo em vista. O exemplo que a gente viu é a pessoa que mata o estuprador do bairro, a pessoa que comete crimes no bairro. Ele mata pensando naquela coletividade. Ou moral, nesse caso o valor já é interno. Eu estou levando em consideração o valor interno meu, como por exemplo, matar alguém que já está próximo de morrer, está sofrendo, que eu posso chamar de eutanásia ou ortotanásia, que não é permitida. Se a pessoa comete essa conduta, se ela faz essa conduta, responde por esse homicídio
privilegiado. Então, observem que a gente está falando de uma motivação talvez mais nobre, mas ainda assim criminosa. A única coisa que vai ser diferente é que eu vou ter uma redução de pena na terceira fase de dosimetria. Então, além do valor social, do valor moral, eu tenho a terceira possibilidade que traz 3 requisitos. Ter o domínio de violenta emoção, a pessoa está dominado, não é influenciado, é totalmente dominado por uma emoção violenta que faz com que ele saia totalmente do seu normal mental. Preciso que tenha uma provocação injusta da vítima, a vítima provocou de alguma forma, esse agressor, e precisa ser logo após. Não tem um lapso temporal definido, mas eu preciso que seja logo depois. Ou seja, não cabe premeditação, não cabe que venham dias depois, mas no fim das contas esse período não é pré-determinado, é o júri que vai indicar. Voltando, o homicídio privilegiado, eu tenho relevante valor moral, relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Eu tenho a redução de 1/6 a 1/3. Além do simples, vimos o privilegiado e agora o qualificado, que eu mudo essa pena nessas 9 situações, que são quais? Primeira, se o homicídio é cometido por motivo torpe, e aqui o primeiro inciso dá alguns exemplos do que seja um motivo torpe, que é um motivo reprovável, repugnante, abjeto, que gera ojeriza social. O próprio inciso traz exemplos, mediante paga ou promessa de recompensa. É aquela pessoa que recebeu dinheiro para cometer um homicídio. Esse homicídio vai ser qualificado. O segundo inciso traz um motivo que é fútil. Diferente do torpe, que é repugnante e abjeto, esse é pequeno. O motivo fútil é um motivo desproporcional. Em sala a gente viu um caso real de uma pessoa que acenou para alguém, acho que era para um vizinho, o vizinho não respondeu e ele matou. Então, observe como a motivação é pequena demais diante da gravidade do crime de homicídio. Torpe, fútil, e o terceiro é o meio cruel ou insidioso. Cruel é o que traz um sofrimento exagerado e desnecessário para essa pessoa que já vai morrer. E o insidioso é o meio escondido, que ela não sabe. Por exemplo, um veneno que a pessoa toma, sabendo que está tomando veneno, ou sem saber que está tomando veneno, na verdade, ou se ele sabe que está tomando pelo próprio meio cruel. Mas só para resumir esse terceiro inciso aqui, que é essa crueldade do processo de morte dessa pessoa. Aqui eu tenho um exemplo de tortura que nós vimos em sala. Esse é muito importante. Eu já tenho o dolo inicial de matar aquela pessoa. Eu já sei que eu vou matar aquela pessoa, mas eu quero matar estendendo esse sofrimento o máximo possível, torturando o máximo possível que eu puder. O caso que nós vimos é daquele vídeo Mangue 347, 947, alguma coisa assim, desses portais aí de Deep Web, Dark Web. Até mesmo consegue acessar na internet normal. De algumas meninas que aparentemente traíram uma facção criminosa e elas foram pegas para serem assassinadas como exemplo, mas elas são torturadas até o fim. Corta um pouquinho do dedo, corta a mão e elas vão sendo cortadas até morrer. Então, observe, eu tenho desde sempre o dolo de matar, que a gente chama de animus necandi, mas esse processo precisa ser cruel, doloroso, de tortura. Isso é muito importante, porque é diferente de uma situação que eu quero torturar alguém, mas não quero matar, e sem querer eu erro a mão e aquela pessoa morre. Eu vou fazer uma tortura aqui muitas vezes para receber, para ter uma informação. Eu vou torturar para saber onde é que os comparsas, as outras pessoas que ela tá. Isso pode acontecer, inclusive, no âmbito policial, judicial também. Não é incomum esses relatos. Mas a intenção é torturar e sem querer eu tenho esse préter-dolo aí, essa culpa no consequente e a pessoa morre. Voltando. Se eu tenho dolo de matar, mas eu quero matar torturando, é homicídio qualificado pela tortura. Se eu quero torturar e sem querer a pessoa morre, eu tenho a tortura seguida de morte, né, qualificada pela morte. Nesse caso aqui, o dolo desde sempre é matar. Se a questão te diz que o dolo é matar, mas tenho esse processo cruel no meio do caminho,
é esse homicídio qualificado aqui. Pode ter uso também de fogo, de explosivo, de asfixia mecânica ou química, biológica, química na verdade, né, cheirando algum gás. Tudo isso incide nessa qualificadora do inciso terceiro, que é meio cruel. Então a gente viu torpe, fútil, cruel, e aqui eu tenho a quarta situação, que é um recurso que dificulte a defesa da vítima. Pode ser porque trair a confiança daquela pessoa, aquela pessoa estava confiando em mim na situação e eu matei. Pode ser uma emboscada, eu na verdade estou de tocaia esperando aquela pessoa passar onde eu sei que ela vai passar, estou aguardando ali, ou uma dissimulação. Em sala a gente viu um caso interessante que, além de um motivo fútil, que foi alguém que chamou o outro de corno, foi algum xingamento assim, ele fingiu que chamou esse rapaz para beber. Venha beber, a gente vai se entender. E quando chegou lá, ele foi agredido, e morreu, se eu não me engano, a pauladas. Além do motivo fútil, eu tive a dissimulação. A dissimulação é esse teatro para a pessoa acreditar e poder ir ao encontro da pessoa. E eu ainda tive um meio cruel. E aqui lembrando, eu tenho um homicídio duplamente ou triplamente qualificado? Tecnicamente não. Basta uma qualificadora para eu considerar que o crime de homicídio é qualificado, e as outras qualificadoras entram na segunda fase da dosimetria, se previstas como agravante, se não, entram em situações do crime, circunstâncias do crime, aqui na primeira fase ali do artigo 59, que a gente já estudou semestre passado. Basta uma qualificadora para qualificar, as outras eu encaixo em algum momento da dosimetria. Mas é comum a gente ouvir essa expressão, duplamente, triplamente qualificado. Essa situação é o que torna difícil a defesa da vítima, por isso eu considero que é mais grave também. E a quinta situação, que é para garantir, é um homicídio cometido para garantir outro crime, para garantir que eu consiga realizar outro crime, que eu consiga esconder outro crime, que eu consiga ficar com vantagem de outro crime, eu matar o segurança para poder sequestrar alguém, eu matar uma testemunha que ia depor contra mim, matar o próprio juiz que está no processo, ou o promotor que está investigando, o delegado que está investigando. Nesse caso, eu estou cometendo um crime de homicídio para garantir que eu consiga realizar ou ocultar outro crime. Nessa quinta situação também é qualificado. A sexta, muito importante, que é a qualificadora do feminicídio. O feminicídio não é um crime autônomo, é uma das 9 qualificadoras do crime de homicídio. É o homicídio cometido contra a mulher por razões do sexo feminino. E aqui a gente não pode confundir. Não é homicídio cometido contra a mulher em qualquer situação. Não é. Isso alguns chamam de femicídio. Uma pessoa brigou com a mulher, um homem brigou com a mulher no trânsito, se desentenderam, matou essa mulher. É feminicídio? Não. Eu preciso que esse homicídio seja cometido contra a mulher por razões do sexo feminino. Então, é o sexo feminino que motiva, que impulsiona o cometimento desse crime, e por isso ele vai ser privilegiado. E o que é condições do sexo feminino? O parágrafo 2A traz essa resposta, que é quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nessas duas situações. O primeiro, violência doméstica e familiar, é aquela situação de violência na unidade familiar, ou melhor, na unidade doméstica, onde a pessoa mora, ou na família, ou em qualquer relação de afeto. Nessas situações, imagine na casa, na família ou em relações de afeto em geral. E eu posso ter, inclusive, o sujeito ativo sendo uma mulher. Eu posso ter uma companheira que mata outra companheira e o crime de homicídio vai ser qualificado pelo feminicídio. Essa é a primeira situação, violência doméstica e familiar, mas eu aumento essa possibilidade, por exemplo, da incidência da Lei Maria da Penha aqui com a segunda possibilidade, que é menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
Pode ser que a vítima e o autor não tenham relação nenhuma, mas aquele autor cometeu aquele crime ali porque ele é um sujeito machista, misógino, que ele menospreza o sexo feminino. Então ele acha, por exemplo, que a mulher não pode estar em um cargo de liderança, ou ele acha que a mulher não pode ter determinado comportamento, determinada vestimenta, e ele mata aquela mulher ali. Ainda que eles não estejam na mesma casa, ou na mesma família, ou não tenham relação de afeto nenhuma, esse crime vai ser de feminicídio, porque o sexo feminino foi o que motivou aquele crime ali, certo? Isso é a qualificadora do feminicídio. Então nós já vimos 6 qualificadoras, voltando desde lá do início. Homicídio simples, homicídio privilegiado e aqui o homicídio qualificado. Chegamos na 6ª situação, vamos para a 7ª. Vocês acompanham na leitura. É chamado de homicídio funcional, quando ele acontece contra agentes de segurança pública no exercício da sua função ou por causa da sua função, ou até mesmo contra parentes, no caso cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau. Como assim? Se eu tenho agente de segurança pública, da Força Nacional de Segurança Pública, do sistema prisional, tudo que a gente imaginar aqui, um policial, por exemplo, fazendo uma blitz, e eu mato esse policial para poder escapar da blitz e da fiscalização. Esse homicídio é um homicídio qualificado, chamado de homicídio funcional. Da mesma forma, se eu gravo o rosto daquela pessoa que me prendeu, que a gente chamava de carcereiro, ou agora de policial penal, de agente penitenciário, eu gravo o rosto, ou daquele policial que me apreendeu na rua, me capturou, digamos assim, na rua, gravei o rosto, saio da prisão, eu vou atrás da família, eu vou atrás da mulher, eu vou atrás da filha e mato para me vingar. Então, não só no exercício da função pública, nessa função de segurança pública, como também em decorrência dela, depois de um tempo para se vingar dentro da própria família. Eu estou pensando em uma proteção para essas pessoas que atuam na segurança pública, por isso o homicídio vai ser qualificado, eu tenho um aumento de pena, aumento do intervalo de pena. 8ª situação, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aqui é um clássico de pegadinha de prova, de concurso, dizer que o homicídio é qualificado se é cometido com uso de arma, ponto. Não, isso é falso. Não é qualquer arma que qualifica o crime de homicídio, não é qualquer arma de fogo. Eu preciso que seja arma de fogo de uso restrito ou proibido. Como eu expliquei para vocês, a gente não precisa saber quais são todas as armas de uso restrito ou proibido. A própria questão vai informar isso para a gente. Até porque isso é via decreto presidencial e é muito mutável, isso muda com o tempo. Um presidente era de um jeito, hoje é de outro. Mas só a título de exemplo, eu tenho armas proibidas como armas automáticas, fuzil .50, armas proibidas, aquelas armas que são dissimuladas, parecem algo inofensivo e é uma arma, parece um guarda-chuva e é uma arma. Armas químicas biológicas também são proibidas. E hoje eu tenho possibilidade de permissão de arma como 32, 38, 12. De novo, são exemplos. A questão vai dizer a gente: o homicídio foi cometido com arma de fogo de uso restrito, é qualificado. Foi cometido com arma de fogo de uso proibido, é qualificado. Foi cometido com uso de arma. Não. Preciso que seja arma de fogo de uso restrito ou proibido. Me perdi. Inciso 9, o homicídio cometido contra menor de 14 anos, que eu falei da lei Henri Borel. Nesse caso, objetivamente, uma qualificadora de natureza objetiva, eu vou analisar. Tem menos de 14 anos e a pessoa sabia disso, o homicídio é qualificado. E eu ainda tenho aumentos de penas majorantes específicas dessa qualificadora. Então, o homicídio contra, aqui o parágrafo 2º-B, o homicídio contra menor de 14 anos tem a pena aumentada de 1/3 se essa vítima, pessoa com deficiência ou com doença que aumente a sua vulnerabilidade,
além de qualificado, eu vou ter um aumento de 1/3, aumento de 2/3 se o autor tem qualquer tipo de autoridade sobre essa pessoa, como, por exemplo, pai, padrasto, irmão, cônjuge. E aí, cônjuge vai ser complicado, né? Mas é o que está escrito aqui. Qualquer tipo de autoridade, eu aumento 2/3 ainda dessa qualificadora. E 2/3 também se for praticada em escola, seja escola pública ou privada. Isso é alteração de 2024. Eu tenho essas 3 majorantes específicas dessa qualificadora de menor de 14 anos. Se tem deficiência ou é mais vulnerável, se o autor tem alguma autoridade ou se é cometido na escola. Eu também tenho majorantes específicas do feminicídio, que eu esqueci de falar. Eu aumento 1/3 se é do feminicídio especificamente, se é durante a gestação ou 3 meses depois do parto, aquele crime de feminicídio que ocorre quando a mulher está grávida, por exemplo, ou tem 3 meses depois. Se tem 60 anos, deficiência ou qualquer tipo de vulnerabilidade. Se está na presença de descendente ou ascendente, se aquela mulher foi assassinada na frente dos seus filhos ou dos seus pais, ainda que por via ligação de vídeo ou virtual, ou em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Aqui a gente está falando lá da Lei Maria da Penha. Vocês com certeza já ouviram falar que eu tenho medidas protetivas, como, por exemplo, a proibição daquele agressor se aproximar da mulher. Nesse caso, ele está cometendo um homicídio em violação, em descumprimento a essa medida. Então, além de qualificado, eu tenho esse aumento de pena aqui específico do feminicídio. Então, vocês entenderam que eu tenho essas 9 qualificadoras e 2 delas têm causas de aumento de pena também, o feminicídio e o crime cometido contra menor de 14 anos. O parágrafo 3º traz a possibilidade de homicídio culposo, como eu expliquei no início. Eu não tenho o ânimo necândio, o dolo direto nem eventual de cometer o homicídio, mas acabo cometendo a morte daquela pessoa, causando a morte daquela pessoa por descuido, seja por imprudência, por negligência ou por imperícia. A pessoa vai responder, mas a pena é bem mais branda, de 1 a 3 anos. Nesse caso, eu também tenho possibilidade de aumento de pena se a pessoa causou aquela morte porque não observou uma norma que deveria observar na sua profissão, um médico, um cirurgião que não esterilizou os instrumentos, um engenheiro que está fazendo a obra e não observou as normas da BNT, por exemplo, e aquilo ali cai e mata alguém. É um homicídio culposo e tem um aumento de pena, porque tinha uma regra para ser observado e ele não observou. Da mesma forma que todas aquelas pessoas que não prestam socorro ou de alguma forma não procuram diminuir as consequências do seu ato. O que a gente espera de alguém que comete um crime de homicídio que causa uma morte sem querer é que ele tente consertar a situação de alguma forma, que ele tente minimizar os efeitos do que aconteceu. Mas isso é se for possível. Se for possível, se por exemplo a vítima morre na hora, não tem o que fazer. Sendo possível prestar socorro, diminuir as consequências, e ela não faz, além de responder por homicídio culposo, tem esse aumento de pena de 1/3 aqui, da mesma forma que se ele foge, para evitar a prisão em flagrante. Também tenho causas de aumento de pena majorantes em qualquer homicídio doloso, 1/3 até a metade, se for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Isso aqui expliquei em sala. Eu tenho grupos de civis, de militares que anunciam, teoricamente, prestar serviço de segurança pública, mas na verdade eles são uma milícia. Olha, fulano de tal, você que tem um comércio aqui, me paga por mês para eu fazer sua segurança e vai dar tudo certo. E aí, se a pessoa não paga, o que acontece nessas milícias? Ou o estabelecimento é assaltado, ou muitas vezes essa pessoa morre. Então, esse homicídio, nessa circunstância, ele é majorado. Eu não tenho uma qualificadora, mas tenho esse aumento de pena, lembrando.
Qualificadora modifica o intervalo da pena, majorante aumenta um percentual na terceira fase. Aumenta, nesse caso, de 1/3 até a metade. Ou de grupo de extermínio, grupos de justiceiro que buscam exterminar um determinado setor da sociedade indesejado. Pode até mesmo ser de bandidos. Eu tenho um grupo feito para matar pessoas que são consideradas bandidas. Também tem esse aumento de pena aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar, todos os homicídios qualificados são hediondos, e nesse caso o grupo de extermínio também é uma possibilidade de homicídio de crime hediondo. A gente finaliza então homicídio doloso, homicídio culposo. Dentro do homicídio doloso, o simples e o qualificado, se eu tenho alguma daquelas 9 circunstâncias, e eu tenho causas de aumento de pena de 2 dessas qualificadoras ou de qualquer crime de homicídio doloso, e eu tenho minorantes, que é o homicídio privilegiado. Dentro do culposo, eu também tenho situações que aumentam essa pena aqui. E lembrando, tem a possibilidade de ter um homicídio que ao mesmo tempo é qualificado e privilegiado? Sim, se a qualificadora for de natureza objetiva. E aí vocês responderam muito bem na atividade oral. A qualificadora de natureza objetiva tem mais a ver com os meios de execução ou algum dado objetivo, como a idade, por exemplo. Já as subjetivas têm a ver com a motivação do crime. Isso é o entendimento do STJ por dizer assim, eu não tenho como ao mesmo tempo ter um motivo que é nobre e é fútil ou torpe ou uma motivação ruim por outro lado, certo? Posso ter um homicídio qualificado, privilegiado, se a qualificadora for objetiva. E aí a gente vai para o artigo 122, que é a participação em suicídio ou automutilação. A primeira coisa que a gente tem que saber desse artigo é que é um crime formal. Os crimes formais dispensam a produção do resultado naturalístico. Não preciso do resultado naturalístico, da modificação do mundo exterior, para que ele seja considerado consumado. Como assim? 122. Induzir, instigar ou auxiliar alguém para praticar suicídio ou automutilação. Induzir, eu fazer nascer essa ideia da pessoa se automutilar ou de se matar, cometer o suicídio. Induzir é fazer nascer. Instigar é reforçar uma ideia que já existe. E auxílio é o auxílio material mesmo. Eu emprestar uma arma, eu emprestar uma faca, eu emprestar uma corda. Nessas situações, eu respondo pelo crime do artigo 122, ainda que não tenha resultado nenhum. Ainda, isso é muito importante, ainda que a pessoa não morra, não se lesione, ou mesmo que nem tente nada, porque é um crime formal e essa modificação vem do ano de 2019. Esse artigo 122, o fato de induzir, instigar ou prestar auxílio, eu já cometi o crime, já está consumado. Então, se não acontece nada ou se eu tenho uma lesão leve, eu respondo pelo caput do 122, que eu digo que é a modalidade simples, da mesma forma que eu tenho lá em homicídio. Agora, se acontece algum tipo de resultado, eu começo a qualificar esse crime aqui a partir dos parágrafos embaixo. Eu começo a aumentar essa pena. Primeiro parágrafo, espero que esteja claro, o artigo 122 é formal. Se eu participar de alguma forma, se eu induzir, instigar ou prestar auxílio, ainda que nada aconteça, eu respondo por esse crime aqui no caput, no 122, ou se acontecer uma lesão leve. O parágrafo primeiro traz a possibilidade de acontecer uma lesão grave ou gravíssima, e aqui em referência ao crime de lesão corporal que a gente já viu e eu vou retomar aqui. Mas se é grave ou gravíssima, eu respondo pelo parágrafo primeiro, que é uma qualificadora, ao invés da pena ser de 6 meses a 2 anos, ela passa a ser de 1 a 3 anos. Voltando. Induzo alguém ao suicídio, nada acontece, 122 caput. Ah, não, acontece uma lesão grave ou gravíssima, parágrafo primeiro. Ah, acontece morte. Eu induzo alguém a cometer suicídio e ela realmente morre. Parágrafo segundo. São 2 qualificadoras diferentes. Lesão grave ou gravíssima, ou se ocorre morte.
Tem essas duas possibilidades. Agora, eu ainda tenho aumento de pena, eu tenho uma duplicação dessa pena, aqui uma majorante, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Imagine que eu induzo alguém a cometer suicídio para ficar com os bens da pessoa. De alguma forma eu sou herdeira da pessoa, eu estou em posse dos bens daquela pessoa ali, e eu falo, eu já sei que a pessoa tem algum problema, e eu induzo ela a cometer suicídio, ela realmente comete, e eu fico com esses bens. Observe que eu respondo pelo 122, parágrafo 2º, porque resultou morte, e eu ainda tenho a pena duplicada 2 vezes a pena, porque o meu motivo foi, nesse caso, torpe, mas poderia ser fútil ou egoístico também, a semelhança lá do homicídio. Também tem uma pena duplicada se a pessoa tem diminuído a capacidade de resistência, ainda que mental. Posso pensar em uma pessoa que tem uma depressão profunda, por exemplo, e eu me utilizo dessa situação para induzir o suicídio. E também se é cometida por meio da rede mundial de computadores, se é cometida na internet ou se isso é transmitido em tempo real. E também se a pessoa é líder de grupos, porque lembrando, eu expliquei em sala, essa alteração dessa lei que transformou esse crime informal e trouxe a possibilidade da automutilação, está no contexto daquelas brincadeiras de baleia azul, que os criminosos faziam grupos com crianças e adolescentes e propunham desafios, e o desafio final era o suicídio. Então, pensando em punir esse tipo de atitude na rede de computadores, na internet, ou dessas pessoas que são líderes de comunidades, eu tenho esse aumento de pena aqui. E esse final também é muito importante, é muito comum acontecer, a gente vê isso em questões. Alguns grupos responderam muito bem essa questão aqui. Isso tudo está valendo para pessoas acima de 14 anos ou que tenham a capacidade mental completa. As pessoas são totalmente lúcidas. Agora, se isso acontece contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência, não tem o discernimento necessário, são pessoas muito mais vulneráveis, essa pessoa vai responder diretamente pelo crime que ela causou. Se eu digo para uma criança de 8 anos, olha, pula do 8º andar que você vai voar igual o Superman, a criança pula e causa uma lesão corporal gravíssima, eu vou responder pela lesão corporal gravíssima. É como se eu fosse a autora imediata dessa situação. Da mesma forma que se essa criança morre, eu respondo por homicídio. Vimos todas as situações do 122, mas quando chega aqui na parte final, eu vou responder. Se eu induzo, instigo ou presto auxílio, eu respondo diretamente por esse resultado, se ela é menor de 14 anos ou se ela tem um desenvolvimento, uma deficiência mental, uma enfermidade mental que faz com que ela não tenha noção do real perigo daquela situação ali, o necessário discernimento para a prática do ato. Vimos homicídio, participação em suicídio, que de novo é um crime formal. Se eu induzo, instigo, auxilio, não acontece nada, caput. Acontece lesão grave ou gravíssima, parágrafo 1º. Acontece morte, parágrafo 2º. Vou qualificando o crime. E eu ainda tenho majorante, se por exemplo tem um motivo fútil, um motivo torpe, se é praticado na internet. E agora essa parte final também é importante. Se eu faço isso com menor de 14 anos, eu vou responder diretamente pela lesão ou diretamente pelo homicídio. E a gente chega aqui no crime de infanticídio, 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Observe que a conduta em si do crime do 123 é a mesma que o do homicídio, mas é uma situação mais específica, como se fosse um homicídio privilegiado. Um homicídio que o legislador previu uma pena menor, que é o quê? É a mãe. E aí, só lembrando, o aluno me chamou a atenção de que o certo é falar da pessoa que gesta, porque eu posso ter, por exemplo, homens trans que têm filhos.
Correto, verdade. Eu preciso falar adequadamente. Eu só falo mãe, gente, porque é mais fácil de entender e de assimilar e de lembrar, certo? Mas lembrando dessas possibilidades também, para não deixar esse assunto passar batido. Mas quando eu falo mãe, só para você identificar que é aquela pessoa que acabou de ter filho, ou que está durante o parto, ou que acabou de ter filho. Por quê? O que a gente tem aqui é o tal do estado puerperal, ou do puerpério. Eu tenho alterações hormonais, psíquicas muito grandes. Quem está me assistindo aqui, que é minha aluna, que é mãe, sabe muito bem que isso acontece. E pensando exatamente nisso, o legislador decidiu atribuir uma pena que é menor. A conduta é matar. Matar, da mesma forma que no homicídio, só que o primeiro requisito, preciso do estado puerperal. Segundo, preciso que seja o próprio filho. Preciso que seja durante o parto ou logo após. Aí entra aquela questão. Durante o parto, você já sabe, não tem dúvida. Agora, o que é logo após? Durante o parto, início do parto, dilatação do colo uterino ou incisão abdominal no parto cesáreo. A abertura aqui das membranas da barriga. Não há um consenso com relação a esse lapso temporal. Não há um consenso. Isso aqui é muito importante. Prestem atenção. Para tudo agora. Tinha um professor que falou assim, largue seu post-it, largue sua água, largue seu milkshake. Preste atenção. Não há consenso temporal. A maioria dos doutrinadores vai dizer o quê? De 6 a 8 semanas. Ou seja, até 2 meses depois do parto. Eu ainda considero esse tempo e eu ainda considero o estado puerperal. Pronto. Nesse caso, é presumido o estado puerperal? Sim. Você vai ler autor dizendo que não é presumido, porque eu preciso de laudo em todas as situações. Você vai ler autores dizendo que é presumido sim, porque toda mulher passa por isso. O que é que a gente retira disso tudo e o que é importante para a gente responder nossa prova? Eu tenho a presunção de estado puerperal até essas 8 semanas, mais ou menos, porém, cabe prova em sentido contrário. Ou seja, o Ministério Público, o juiz, pode pedir um laudo pericial e o laudo pericial pode sim afastar o estado puerperal. Pode afastar e dizer, não, aquela mulher não estava no estado puerperal. Então, eu saio do 123 e vou para o 121. Essa mulher, ao invés de responder por infanticídio, responde por homicídio. Voltando, ela matou, foi o próprio filho, foi logo após o parto, mas uma perícia pode sim descartar esse estado puerperal aqui, certo? São todos esses requisitos que fazem o crime de infanticídio acontecer e a detenção ser de 2 a 6 anos. É comum também a gente ver questões, porque como o artigo fala em o próprio filho, dizer assim, ela matou outro bebê achando que era o dela. E aqui a gente vai em erro de execução, erro sobre a pessoa, na verdade, que eu respondo como se eu tivesse atingido a vítima avisada. Continua sendo infanticídio. Se ela achou que o filho era dela, continua, e não era, continua sendo o infanticídio. Na prática, se chega uma situação de uma mulher que matou o filho, que aqui tem horas de nascido, eu começo a investigar já pensando em infanticídio. A questão de ser presumido o estado puerperal é isso. Eu já começo a investigar pensando em infanticídio. Agora, tem dúvida? Faz o laudo, pede o laudo pericial, pede a perícia, e aí o médico pode afastar ou não esse estado puerperal. Chegamos então no 124, o último dos tipos de crimes contra a vida, que é o aborto. Aqui eu estou buscando proteger a vida humana, só que é intraútero, do momento da concepção até o momento do início do parto. O parto iniciou, não é aborto mais, é homicídio. Acredito que seja Nutti, o autor, Nutti, que traz um caso de uma mulher que, enquanto o bebê estava coroando, a cabeça passando pelo canal vaginal, aquela mulher dá tamancadas na cabeça, que fica sem essa parte óssea aqui exatamente para conseguir fazer essa passagem, e ele morre. É o crime de aborto porque ele não tinha nascido ainda. Durante o parto já é homicídio, só para ficar claro aqui para vocês. E intraútero eu tenho
essa diferenciação do aborto que é praticado pela própria gestante, pela pessoa que gesta, ou por um terceiro. E esse terceiro pode ser com o consentimento da gestante ou sem o consentimento da gestante. No primeiro caso, do artigo 124, é o que a gente chama de autoaborto. É a mulher que ou pratica o aborto nela mesma, ou ela consente que outra pessoa pratique. E aqui eu tenho uma detenção de 1 a 3 anos. No caso do 125, é um terceiro que provoca esse aborto na mulher e não tem o consentimento dela. É a possibilidade de pena maior, de 3 a 10 anos. Por quê? Além do produto da concepção ser a vítima, e aqui produto da concepção, seja embrião, seja feto, eu também tenho uma mulher como vítima, porque ela não consentiu daquele aborto. Existem casos que foram devidamente comprovados e punidos de que a mulher não queria, nem sabia que se estava cogitando o aborto, e o namorado, o marido, o companheiro, enfim, deu um remédio abortivo sem que ela soubesse, e ela acabou perdendo o bebê, sem saber. Nesse caso, ela não vai responder por nada, não sabia, e essa pessoa, esse namorado, esse marido, responde pelo 125, que é provocar aborto sem o consentimento dessa gestante. E aqui eu também entendo que esse consentimento não vale no parágrafo único. Se a gestante tem menos de 14 anos, é alienado, tem algum problema mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Imagine se um consentimento vai ser válido se eu falo assim, ó, ou você deixa eu fazer o aborto, ou eu vou te matar. Aí a mulher fala assim, tá bom, isso é consentimento válido? É claro que não. Se ela tem menos de 14 anos, não tem um desenvolvimento mental completo, não tem noção do que está acontecendo, ou se foi obtido mediante violência, ameaça ou fraude, esse consentimento não vale, esse autor responde pelo 125. Já no 126, é esse aborto que é cometido com o consentimento da gestante. Como a gente viu lá em teoria, em concurso de pessoas, na verdade, no semestre passado, eu tenho aqui uma exceção pluralista à teoria monista. Na teoria monista, todos que estão envolvidos em uma ação criminosa respondem pelo mesmo tipo penal. Aqui, a ação é a mesma, veja, eu consinto, meu marido provoca, mas a ação é a mesma, é de abortar. Nesse caso que acontece isso, eu respondo pelo 124, segunda parte, e o meu marido vai responder pelo 126, que é provocar com consentimento. É uma exceção a essa regra. Eu respondo pelo 24, quem provoca em mim responde pelo 126. No 127, eu tenho um aumento de pena se, em consequência dessas manobras abortivas, a gestante fica com uma lesão grave ou são duplicadas se ela morre. A pessoa, a mulher, não responde por nada porque ela já é a vítima. Se ela morreu, também não há que se falar em punibilidade. Mas a pessoa que provocou o aborto nessa gestante responde se eu tenho uma consequência. Além de cometer um aborto, tem uma consequência para aquela mulher ali. E aqui, muito, muito, muito importante, é o que mais cai em relação ao aborto, que é o artigo 128. São essas excludentes. Nesses casos, ainda que aconteça o aborto, não há crime, ele não é punido. Não há crime quando o médico pratica o aborto para salvar a vida da gestante. E aqui, atenção, muita atenção, larga o post-it, a água, a caneta ou o Instagram. Não preciso de consentimento da gestante. E isso é uma coisa lógica. Imagine que uma mulher chega em risco de vida, ou o médico faz o aborto, ou ela morre. Eu vou precisar do consentimento daquela mulher? Não, para salvar a vida dela, posso fazer o que for necessário. Então, esse caso, esse inciso primeiro do artigo 128 é o aborto praticado por médico para salvar a vida da gestante. Eu não preciso de consentimento da gestante, o médico não vai ser punido por nada. Eu estou falando como se fosse um estado de necessidade, né? Na verdade, é um estado de necessidade específica, é um excludente de ilicitude específica, nesse caso de salvar a vida da gestante.
Mas eu tenho outra possibilidade aqui, que é quando a mulher é vítima de estupro. E nesse caso eu preciso do consentimento dela, porque ela pode muito bem optar por seguir a gestação. A gente viu recentemente uma atriz que decidiu seguir e depois disponibilizou a criança para adoção. É uma possibilidade da pessoa querer seguir. Mas é um direito que a mulher tem, em casos de estupro, de optar por esse caminho, se feito por médico. Nesse caso, se ela procura uma clínica clandestina e isso é descoberto, ela responde criminalmente. Eu preciso que seja um médico, e aí o médico vai ter toda a documentação necessária, não precisa de autorização judicial, mas aquela mulher vai fazer um depoimento, vai assinar termo de consentimento, diversos documentos, ou a própria oitiva da vítima vai ser assinada, o médico se cerca de documentos necessários. Muitas vezes se pede um boletim de ocorrência, mas isso tecnicamente também não é necessário. Basta essa palavra dessa vítima e toda essa documentação para que o médico possa fazer esse aborto. E quando ela é menor, o representante legal precisa consentir. Gente, esses são os crimes contra a vida. O homicídio simples, o homicídio qualificado, as causas de aumento de pena, as causas de diminuição de pena, o homicídio culposo, a participação em suicídio, que de novo é um crime formal, o infanticídio, que eu preciso desse estado puerperal, o estado puerperal é presumido, mas cabe prova em sentido contrário, e o aborto, praticado pela gestante, praticado por um terceiro com ou sem o consentimento dela, e as situações que excluem a ilicitude desse aborto, que é para salvar a vida da gestante ou se ela é vítima de estupro. Isso aqui pelo Código Penal. Via jurisprudência, a gente tem aquela situação dos fetos anencéfalos também, que eles entenderam pela não ilicitude da mesma forma do aborto nesses casos de fetos anencéfalos. Acaba essa parte de crimes contra a vida, e ainda dentro de crimes contra a pessoa, a gente chega no nosso último crime aqui, que é a lesão corporal. Lesão corporal é um crime contra a pessoa. Eu não digo mais que é um crime contra a vida, porque a vítima não perde a vida. Eu não estou protegendo a vida, eu estou protegendo sim a incolumidade física, eu estou protegendo a integridade física dessa pessoa. 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse caso, é um daqueles crimes que deixam vestígios. E vocês lembram que crimes que deixam vestígios, eu preciso de corpo de delito. Eu preciso desse corpo de delito e dessa avaliação médica para identificar. Lá em processo penal, vocês vão estudar que quando ele é obrigatório, quando possível. Quando não for possível, eu posso ter sim a punição por outros meios de prova, como prova testemunhal, análise de fotos, de vídeos, a própria confissão do autor, mas tendo a possibilidade, eu preciso desse exame de corpo de delito para averiguar, para analisar esses vestígios que foram deixados. Eu também tenho gradação aqui no crime de lesão corporal, como a gente estudou em sala. Se eu falo que é leve, a gente popularmente conhece como a lesão leve, eu estou pensando no caput do artigo 129. E da mesma forma que no homicídio, eu tenho por exclusão. Se eu não tenho as situações que são qualificadas, ele é simples. Nesse caso, é leve. Agora, se eu tenho grave ou gravíssima ou seguida de morte, a gente vai aumentando a gradação aqui e qualificando esse crime. O parágrafo 1º traz as situações que a lesão é grave. Primeiro caso, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Qualquer tipo de ocupação habitual ilícita que a pessoa deixa de fazer por mais de 30 dias porque ela foi agredida. Ela corre todos os dias de manhã, não vai poder correr porque a perna ficou lesionada, o tornozelo, o joelho ficou lesionado. Passou 33 dias sem correr, é uma lesão grave. Pode ser até criança. A criança, um bebê, não conseguiu... Eu acho que tem uma questão dessa no material de vocês. Ele foi agredido aqui no ouvidinho, não consegue mamar de um lado.
por muito tempo. É uma ocupação habitual, ainda que seja um bebê, durante 2 meses. Essa lesão é de natureza grave. Só não pode ser ilícita, né? Como aquele caso que eu já falei várias vezes, da mulher que está procurando um marido e a repórter pergunta qual é a profissão e ela fala, a profissão dele é cometer assaltos. Nesse caso, a gente está falando de uma ocupação lícita. Passou de 30 dias, e aí eu tenho o segundo exame de corpo de delito aqui, é grave. Se causa perigo de vida. Então, desde o início, o crime de lesão corporal, eu não tenho ânimos necandi, o dolo de matar. O meu dolo é de lesionar. O meu dolo é de lesionar. Agora, por conta daquela lesão, a pessoa ficou em perigo de vida, atestado, então, por um médico perito. Acontece de pancadas na costela, por exemplo, ocasionarem a perfuração do pulmão e a pessoa ficar em perigo de vida. Minha intenção inicial não era matar a pessoa, era só lesionar. Mas aconteceu esse perigo aqui, natureza grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Débil debilitar, causar algum tipo de prejuízo, mas eu tenho uma movimentação ou uma função ali reduzida. De membro, eu estou falando de braços, pernas, mãos, pés. Sentido, visão, audição, olfato. Função reprodutiva, função renal. A gente pensa nos sistemas. A função respiratória, a função reprodutiva ficou de alguma forma prejudicada. Eu dei o exemplo em sala de eu receber um chute aqui na barriga, ter uma lesão no ovário e não conseguir ovular de um ovário, do ovário direito. Eu tenho, no caso, uma debilidade da minha função reprodutiva, porque eu ainda tenho esquerdo. Toda vez que eu tenho órgãos que são duplos, eu tenho grave se eu lesiono um deles e vai ser gravíssima se a lesão acontece em 2 deles. Então, voltando, é de natureza grave se eu tenho uma debilidade. Então, meu braço aqui, eu consigo mexer reduzidamente, mas ele ainda mexe, é grave. E na quarta situação de natureza grave é a aceleração do parto. Eu agredi uma mulher que eu sei que está grávida de alguma forma e por conta daquilo ali o parto foi acelerado e a criança, o bebê nasceu com vida. É grave. Parágrafo 2º, o Código Penal não fala gravíssima, mas a gente se acostumou a falar, os próprios doutrinadores se relacionam a gravíssima porque são situações mais graves do que a grave. Então, a gente fala que é uma lesão corporal gravíssima no parágrafo 2º. Se a incapacidade é permanente para o trabalho, aqui não é 30 dias, é permanentemente, o médico diz, você não vai conseguir voltar a ser jogador de futebol porque seu joelho está todo lesionado, não tem o que fazer. Você não vai conseguir voltar a ser professora porque a corda vocal está prejudicada, você não vai conseguir dar aula mais. E nesse caso precisa que seja para o trabalho, né? Precisa que seja para essa atividade laborativa. Ou se a pessoa fica com enfermidade incurável. Eu tenho uma doença que no momento da ação não tinha cura. Eu recebi tantas pancadas na cabeça que eu desenvolvi epilepsia. Tem um tratamento, mas não tem cura. Há quem fale aqui também daquelas pessoas que andam com seringa com HIV, o entendimento majoritário é que nesse caso eu trato de a pessoa responde por lesão corporal gravíssima, porque é uma doença, uma enfermidade, na verdade, uma questão, um problema que não tem cura. Não tem cura, é incurável. Nesse caso, a infecção dolosa, a transmissão dolosa de HIV pode se encaixar aqui em enfermidade incurável também. Terceira situação, perda ou inutilização. Observe como uma gradação. Lá eu estava falando, lá na lesão grave, eu estava falando de debilidade. Não estou conseguindo mexer direito. Aqui, ou eu perdi o braço, ou ele está completamente inutilizado. Ele está aqui parado, não serve para nada. A perda pode ser por mutilação na hora mesmo, ou por uma amputação médica. O médico precisou amputar porque ele já estava completamente, o membro já estava completamente... Enfim, vocês entenderam. Já estava completamente inutilizado, ele precisa amputar. Ele perdeu de alguma forma esse membro, ou esse membro não dá para utilizar mais de nenhuma maneira, é gravíssima. Da mesma forma que o sentido, perdi a visão, não estou vendo nada, não estou
ouvindo nada, perdi totalmente, ou a função reprodutiva, os 2 ovários não funcionam mais, o homem, os 2 testículos não funcionam, ou eles foram também decepados, tem essa possibilidade, aí é gravíssima. Uma deformidade permanente, eu falo daqui de um dano estético, geralmente por uma cicatriz muito feia, por uma deformidade. A gente vê muitos casos de ataque com ácido e aquela mulher ou aquele homem fica com o rosto bastante diferente, deformado, prejudicado. Geralmente isso é visível, mas não é requisito que seja visível. Eu posso falar em uma deformidade até mesmo em órgãos genitais. Posso ter essa possibilidade. E, por fim, aborto. E aqui larga o post-it. Eu não tenho o dolo do aborto aqui. A minha intenção é agredir aquela gestante. Eu estou na fila do supermercado, me desentendi com aquela mulher e eu vou agredir aquela mulher. Só que por conta disso, ela cai e o feto morre. A gravidez era visível. Eu sabia que ela estava grávida, ela estava com 8, 9 meses. Eu queria agredir aquela mulher, mas por conta da minha agressão, seja porque ela foi muito forte, seja porque aquela mulher se desequilibrou, caiu, teve algum problema e abortou, eu respondo por lesão corporal gravíssima. A minha intenção não era o aborto, a minha intenção, o meu dolo era da lesão. Então, eu tenho uma lesão que é qualificada pelo aborto. Se eu tenho a intenção do aborto, eu vou responder lá pelo aborto e daqueles casos em que a mulher fica lesionada. Todo crime eu vou analisar qual é a intenção inicial daquele agente, qual o dolo daquele agente. Aqui é lesionar aquela mulher, aquela mãe, aquela pessoa que está gestante. Mas, por culpa depois, e aí a gente fala de pré-terdolo, por isso eu tenho um dolo inicial e eu tenho uma culpa consequente, ela aborta. A situação mais grave é que o parágrafo 3º, eu quero lesionar aquela pessoa, mas sem querer, por exagero, por imprudência, por negligência, aquela pessoa morre. Eu não quis o resultado, não assumi o risco de produzir, que seria o dolo eventual, mas aquela pessoa morreu. Então eu respondo pela lesão corporal seguida de morte, qualificada pela morte, que eu tenho uma reclusão de 4 a 12 anos, já é mais alta aqui. No parágrafo 4º, eu tenho o privilégio, igualmente previsto lá no crime de homicídio, motivo social, moral ou sob domínio de violenta emoção, mesma coisa. E eu tenho a possibilidade de substituição aqui da pena. O juiz, se eu tenho lesões que são leves e ou ela é privilegiada ou são recíprocas, o um está lesionado, o outro está lesionado também, o juiz pode substituir a pena de detenção por multa. Nesse caso, é leve, ponto, e ou é recíproca ou é privilegiado. Só responde por multa. A previsão de lesão corporal culposa, parágrafo 6º. Se, sem querer, eu lesiono alguém, eu respondo aqui pelo parágrafo 6º. E algo que eu esqueci de falar que é muito importante. Vocês sabem que não existe crime culposo se não há modalidade prevista para aquele crime de culpa. A gente viu que tem homicídio culposo, a gente tem lesão corporal culposa, mas vocês viram falar em aborto culposo? Não existe aborto culposo. Se a pessoa gestante recebe orientações médicas de descanso, de tomar algum medicamento, alguma coisa, e ela não faz, ela é negligente e perde aquele bebê, é culposamente. Eu não tenho previsão de culpa no aborto, não responde criminalmente não, certo? Não existe aborto culposo, não existe aborto culposo. Voltando aqui para a lesão corporal culposa, que existe porque está escrito. Se não tivesse escrito, não teria pena. Esses casos, eu posso considerar que a nossa prova vem até aqui, né? Mas só para lembrar para vocês que eu tenho a possibilidade de uma qualificadora do ambiente doméstico aqui, se acontece contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, que é do parágrafo 9º. Agora, se isso acontece contra a mulher, nesse caso, ou pelo sexo feminino, é como se fosse o feminicídio, lá do homicídio, mas nesse caso eu estou no parágrafo 13º. Voltando, a violência doméstica está no parágrafo 9º, cometida contra qualquer pessoa.
Agora, se ela for contra a mulher nesse ambiente doméstico ou por razões da condição do sexo feminino, eu vou lá para o parágrafo 13º. Para a nossa prova, são os pontos mais importantes. A gente fecha mais ou menos uma horinha aqui de vídeo. Vocês têm algumas listas de questões que eu mandei para vocês. Vocês podem fazer, resolver. Minha sugestão também, peguem os casos lá do bonsai que as outras equipes resolveram, deem uma olhada. Ali também a gente já tem uma noção muito grande para a prova. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail e que eu vou responder, certo? Segunda-feira a gente faz a prova, tranquilo, aquele mesmo padrão que a gente sempre teve, aqueles tipos de questões, a seção razão, encontrar a correta, encontrar a incorreta, vocês já sabem, mas está tranquilo e pela prova oral dá para ver que vocês já estão sabendo muito do assunto. Qualquer dúvida, entre em contato e até segunda.